episódio 28 do Money Down by Bet Nacional. Demos algumas dicas semana passada, dois greens e um red. A gente acabou dando azar no jogo do São Paulo. São Paulo não conseguiu vencer o fraco time do Sport. Tudo bem que ganhou lá o Campeonato Pernambucano, mas jogando em casa, né? Eu fiquei sabendo que o São Paulo perdeu o pênalti, cara. Situação complicada, assim. Tinha que ter ganho aquele jogo. Tuninho mandou bem na vitória do Cruzeiro em casa. E o meu college basketball deu certo. Inclusive temos college basketball, tá? Nesse final de semana. Inclusive minha dica vai ser sobre o college basketball. Acabei de mudar, lembrei. E a gente vai no improviso aqui, porque é isso que a gente faz. Não demole, já se inscreve no canal, curte o vídeo, entra no nosso link do grupo do Telegram e também o link da Bet Nacional para você criar sua conta lá e jogar com a gente, tá? Hoje tô com o meu computadorzinho aqui, a gente está sem movimentações na Free Agency da última semana. Parece que tem um fantasma aqui, né, no nosso cenário. Tem alguma coisa acontecendo aqui, mas enfim. Então, o único acontecimento aí dessa semana foi basicamente o Aaron Rodgers treinar com o DK Metcalf. Sim. Isso aí pode ser um indicativo que o Aaron Rodgers pode fechar com os Steelers. Caso eles não fechem, eu vejo uma temporada tenebrosa para os Steelers, porque não tem QB lá, exato. Tá? Também teve uma troca, né? O Patriots hoje envolveu o QB reserva Joe Milton, que veio no draft também no ano passado, com o Cowboys por uma troca de escolhas aí. Acho que o Patriots fica com uma do quinto round, uma do sétimo pro Cowboys e o Joe Milton. Sem nada nessa free agency, mas a gente teve algum burburinho aí quanto às regras da NFL, algumas coisas mudaram. Kickoff mudou, agora se você chuta um touchback, você vai para a linha de 35 jardas. Cara, isso aí, para os dias de hoje, é quase uma pontuação automática, né? Você vai caminhar aí 15, 20 jardas e a maioria dos kickers já consegue fazer um field goal. A gente teve a mudança também quanto ao VAR, né? Agora a gente não vai ter mais aquele senhorzinho entrando com as correntes. Agora a gente finalmente vai ter uma revisão por vídeo, já estava na hora também, né? Pelo amor de Deus, a NFL demorou. Tivemos mudança também na prorrogação. Né? Agora os dois times têm a chance de chutar na bola sempre. Né? Vão ter, na temporada regular, né? Nos playoffs já tinha isso, agora na temporada regular a gente teve essa mudança que os dois times vão precisar ter uma oportunidade de pontuar. Mas nada mais justo, né? Essas duas regras eu acho que é um senso comum, assim, né? Essas últimas duas. Todo mundo quer isso, que quer um jogo melhor, acho que faz sentido essas duas. Acho que tem que ser justo, né, para os dois times. Se um time tem a chance de fazer o touchdown, o outro também tem que ter. Exato. Então, com essas poucas movimentações aí de off-season nessa semana, a gente decidiu fazer o nosso mock draft. Tá? E o que é o mock? O mock é basicamente a gente vai separar picks aqui para os times. O Fofo tá com alguns times, eu tô com outros, o Toninho com outros, e a gente vai numa ordem aí tentando escolher os jogadores baseados na escolha anterior. Né? Isso vai acontecer no draft? Claro que não, porque a gente não vai conseguir simular 100% o que cada time vai fazer, até porque no dia acontece cada loucura. E o nosso mock também não tem troca, né? Exatamente. Exato. Porque quando a gente começa a envolver troca, envolve muita loucura, então assim... E até agora não teve nenhuma troca. Né? Então vamos se manter nessa base aí e vamos ver o que dá. Tá? Eu vou falar o time, quem tem que fazer a pick e depois a gente vai seguindo. Tá? Então vamos começar com o Tuninho na primeira pick, Tennessee. Tennessee pega quem, Tuninho? Cara, eu acho que ele pega o Ken Ward. Tá ligado? Eu não acho, não é o QB que eu prefiro, mas eu acho que é o que tá um pouco acima, assim, pela galera. Do que o Shedeur Sanders, então eu acho que o Tennessee vai com ele. Ken Moore, prospecto de Miami, teve uma puta temporada. Tô contigo, acho também. Fofo, pick 2, Cleveland. Essa é uma das picks mais, assim, que as pessoas não sabem ainda e que define basicamente o draft. Né? Quem Cleveland pega pra você? Eu acho que Cleveland vai apostar no talento geracional aí, ao invés de pegar QB, vai com o Travis Hunter de Colorado. É um cara que pode fazer as duas funções. E Cleveland é um time em reconstrução, é um time que precisa de tudo um pouco. Então tem um cara que pode jogar de wide, pode jogar de core nessa versatilidade e bota ele muito em cima no draft. Isso complica o meu draft aqui do meu Giants, né? Que eu tinha o Giants e eu tava contando e feliz que ia pegar o Travis Hunter. Cara, eu não acho que o Giants vai pegar um QB aqui. O Giants se movimentou para ter o Russell Wilson, James Winston, tem ainda o DeVito no grupo. Acho que a melhor opção aqui seria um trade down pro Giants, não muito, né, mas ali continuar no top 10 e ganhar alguma coisa para times que precisam de QB, né, porque você tem o Sanders aí para você fazer essa troca que é um puta, um asset assim, e eu acho que o Giants não vai pegar ele.
Cara, eu acho que eu vou ficar com o Abdul Carter aqui, o Edge de Penn State. É um cara que, para muitos, lembra o Micah Parsons. Não só porque ele joga com a 11, mas pela facilidade que ele tem de ir atrás, né, do quarterback. E é um jogador que o Giants precisa, né? A gente pegou o Thibodeau, ainda não brilhou, mas pode ser uma boa dupla aí de edge. Tuninho, seu time, New England Patriots. Então, cara, eu Acho que você tá triste também, né? Bastante. Depois do que eles escolheram, eu acho que o melhor cenário pro Patriots seria um trade down, tá? Eu acho que é uma posição alta, muito time, é o que eu falei, né? O Sanders ainda no board, alguns times querendo QB, eu acho que o Patriots é um time favorito, um dos favoritos para dar trade down nesse momento, se exatamente isso acontecer, né? O que aconteceu aqui, eu acho que o Patriots vai apostar no melhor talento disponível, mas talvez o talento que chegue para ele nesse momento não seja o que eles acham melhor. Por isso que eu acho que eles vão dar o trade down. Mas nesse caso, nesse cenário, para mim, Will Campbell é uma posição que o Patriots necessita muito, né? Tackle, e algumas pessoas podem falar que ele pode se transicionar para guard, mas acredito que ele vai jogar de tackle e para mim é o melhor da classe. Então eu escolhi o melhor que o Patriots precisa e o melhor do cenário, né, no momento. Então, para o New England a gente teve a escolha do Will Campbell agora. Eu não sei, eu não lembro se eu falei, mas o Abdul Carter de Penn State, o Will Campbell de LSU. E agora a gente tem no board o Jacksonville na escolha 5, que precisa de muita coisa, fofo. O Jaguars precisa de muita coisa e tem muita gente disponível ainda, consegue uma escolha alta nesse draft. E eu acho que eles vão atrás do melhor de uma classe muito profunda, né? Acho que eles vão atrás do Mason Graham, DT de Michigan. É um cara que ele é excepcional, por mais que tenha uma classe muito boa de DTs aí, a gente até vai falar deles, imagino eu, né? A gente vai falar deles um pouco mais pra frente nesse draft. Mas assim, nesse tão cedo tem que ser ele. Ele tá assim, um degrau acima dos outros, ele tem sido muito dominante e é uma posição que o Jaguars tem tido muita dificuldade de ter alguém relevante, né? Tanto, não só no interior, como na linha defensiva como um todo, parando a corrida, foi um problema pro Jaguars ano passado. Então Jacksonville fica com Graham. Agora, de Michigan. De Michigan. Agora eu tenho o Raiders na 6, e aqui é uma decisão difícil pra mim, porque eu tenho o Sanders disponível aqui. O Raiders agora entra nessa situação aí de rebuild, né? E Las Vegas, um quarterback com muita mídia, mas ao mesmo tempo a gente também tem um talento geracional aqui, o Ashton Jeanty, que é uma opção para eles vencerem, tentarem, né, vencer agora. Não que eu acho que eles tenham um time para isso, mas eu acho que, cara, você não pode deixar passar um talento como esse, visto que eu não acho que o Sanders seja tanta certeza assim nesse momento. Então acho que eu fico com o Ashton Jeanty aqui, running back de Boise State, talvez o melhor prospecto desse draft, né? O Travis Hunter, ele é o número 1, mas é porque ele tem algo que ninguém tem, que é jogar em duas posições, é poder impactar o jogo dos dois lados. Mas acho que se você falar sobre um jogador só de ataque, um jogador só de defesa, eu acho que o Ashton Jeanty é esse cara, running back de Boise State, estava na luta ali pelo Heisman, quase bateu o recorde de jardas do college. Então acho que eu fico com o Ashton Jeanty na 6 para o Raiders. 7 a gente tem o New York Jets, que também precisa de algumas coisas, né? Cara, será que o Jets pega o Sanders aqui? Então, cara, é uma possibilidade, né? É um time, todo esse time, né? Raiders, Jets, os Saints, que vem daqui a pouco, também são times que precisam de QB. Então ali, perto do topo, né? Normalmente QB sempre ser escolhido 1, 2, 3, assim, mas eles estão perto dali. São times que estão todo mundo de olho. Eu acho que com certeza algum desses times vai subir para abocanhar o outro e pegar o cara, se eles acharem que é o cara dele, entendeu? Eu também acho que o Sanders não é esse cara, entendeu? Querendo ou não, o Jets traz no free agents o Justin Fields, que é um QB jovem, é um cara que pode ter anos nos NFL, e é um QB que quando vem do draft muito superior a eles, em análise desses dois, por exemplo, desse draft, ao meu ver, né? Principalmente eu gostava muito mais do Fields do que esses dois caras, e eu acho que eles, pensando nisso, tipo assim, talvez vamos fazer uma coisa aqui, um cenário melhor pro Fields, vamos ver o que ele pode produzir pra gente. O Jets errou tantas vezes, não custa nada errar mais um ano, se for o caso, e continuar produzindo com uma base do time forte. Então eu acho que eles vão investir na OL, né? Eles já pegaram o Fachano ano passado, Teco, e pro outro lado, o Fachano de left tackle, né? Foi de Penn State ano passado, talvez o melhor talento físico de OL do ano passado. E esse ano eu acho que eles pegam o Armand Membo, tackle de Missouri. O cara foi
muito freak no Combine, ele absurdo fisicamente, e ele é um cara que jogou de right tackle na temporada e jogou muita bola. Ele não cedeu nenhum sack no ano, de sei lá quantas pressões aí contra o jogo passado. Foi tipo, muito absurdo de dominante, e eu acho que ele vai acrescentar muito nessa linha do Jets. Tô contigo. Cara, Carolina Panthers na 8, o que você acha que eles fazem? O Panthers teve muita dificuldade ano passado, principalmente falando de defesa. É um time que ainda está, assim, entendendo a sua identidade, ainda é um time que, de novo, a gente fala sobre esse processo de reconstrução, já começa a caminhar no caminho certo, acha, o que parece ser o seu QB no Bryce Young. E teve um ataque, assim, minimamente capaz ano passado, mas a defesa foi tenebrosa, assim, eles não conseguiram gerar pressão de forma alguma. Então, para mim, a maior need deles também vem combinado a uma boa posição no draft para fazer uma jogada nessa need, porque ninguém foi de edge ainda, ou seja, tirando o Abdul Carter, que vai ser top 3, ninguém foi necessariamente de edge, ninguém foi com algum outro defensor, então eles ficam muito grandes para pegar o Jalen Walker para mim, que assim, após o Abdul Carter é o melhor edge dessa classe, é um cara que não só joga de edge, como ele pode jogar de off-ball também, jogou em Georgia, alinhou fora da bola em Georgia em alguns momentos, então assim, essa versatilidade bota ele um passo à frente dos outros, ele é um cara fisicamente muito dominante também, muito rápido, acho que vai acrescentar muito esse time do Panthers. Cara, aqui o Saints, eu acho que eles não vão deixar passar o Sanders aqui, e eu acho que pode até ser considerado um steal, né, o Sanders de Colorado, quarterback, que tá cotado ali para sair no top 3 até, eu acredito que o Browns vai pegar ele, não vai deixar passar. Mas aí o Saints não vai deixar passar, que não tem como deixar passar, porque você tem o Derek Carr que já está nas últimas. A gente viu o Spencer Rattler tendo oportunidade e mostrando muito pouco, né? E o New Orleans, a verdade é que eles não têm um time, né? Falta muita coisa nesse time. Então tá na hora de começar a construir algo e, na minha opinião, nesse momento tem que ser com o quarterback. Chicago na 10. Cara, o Chicago é um time que investiu muito na frente linha ofensiva. Tem um time, eu diria assim, pronto, né? Eu acho que, dependendo do cenário, eles podem ir para mim de edge, que eles talvez necessitem bastante, entendeu? Ou de fechar a linha ofensiva para ficar uma linha incrível. Cara, a gente sabe que o Ben Johnson, que é o novo head coach do Bears, veio do Lions, que a linha ofensiva era absurda, entendeu? Eu acho que ele tá na cabeça com isso, eles vão construir a partir da linha ofensiva, entendeu? E por esse caso, pelo Ben Johnson chegando lá, eu acho que eles vão investir em tackle. Cara, e pra mim, que é o que falta na linha, né? Eles reforçaram o interior da linha, pegando center e 2 guards nessa off-season, e tem um tackle novo, que jogou lá ano passado, esqueci, salvo engano, o nome dele, mas jogou, e para acrescentar essa linha ofensiva, eu peguei o Josh Simmons de Ohio State. Para mim, cara, ele, se não fosse lesão, talvez ele é cotado por muitos como o melhor tackle dessa classe, tá? Ele, para mim, é o segundo melhor tackle dessa classe, mesmo saindo atrás do Membu aqui no draft. Eu acho que se ele não tivesse problema de lesão, sem dúvida é isso. É um cara que entrega muito, e eu acho que vai ajudar muito esse sistema ofensivo aí de Chicago. Essa é uma pique que muita coisa pode acontecer aqui. Exatamente. Chicago pode ir atrás de um running back aqui. Se o Jay estiver no board, cara, eu acho com certeza não deixa passar. Não deixa passar. Mas a gente tem o Hampton também, muito bom, de North Carolina. Mas acho que tá cedo pra ele. Sim, não, vamos ver. E tem também aqui, foi o que você falou, um edge que faria bastante diferença nessa defesa. Tipo assim, eu acho que é o edge aí pra eles, esse é o cara deles sobrou. Já saiu 2 edges no board, né? O outro dele também, o Mason Graham já saiu. Eu acho que eles têm que pensar se tem talento ainda pra eles nesse momento. Talvez sair com o teco deles para fechar a linha, para mim amarrar a linha deles, talvez seja a melhor saída. Muita coisa pode acontecer muita aqui. Muita coisa. Caso eles não renovem com o Keenan Allen e entendam que o Macmillan disponível aqui... A gente tem o Oduns e o Didi Moore lá, então eu acho que o Wide nesse momento talvez não seja. Nenhum dos dois jogou bola ano passado. Tem esse ponto. Sim. Enfim, São Francisco 49ers na 11, fofo. O que a gente tem? Bom, com 3 dos 4 melhores OLs, né, uma texto do draft fora, mesmo sendo a necessidade, eu vejo os 49ers talvez acessando, né, indo atrás de outros prospectos, até porque tem várias necessidades, a sua off-season foi basicamente fazer isso. E para mim o melhor prospecto agora disponível
é o Will Johnson, não tem muito o que falar, é o corner de Michigan. Ele é um cara que estava muito alto no draft, ele acabou caindo recentemente para próximo do draft, porque Michigan teve uma temporada um pouquinho pior e tal. A gente até falou dele, se eu não salvo engano, semana passada, no vídeo semana passada que a gente falou dos corners, a gente falou dele. Isso eu achei interessante, né? Depois de a gente postar o vídeo, eu estava até vendo um pouco mais sobre ele. Ele tem mais touchdowns marcados no college do que touchdowns sofridos. Isso é bizarro. E ele joga de corner. Então, assim, é extremamente assustador para o cara que só joga na defesa ter uma estatística assim. O 49ers pegar ele na 11, pra mim, parece um shield tremendo, porque ele em muitos outros drafts tiveram top 5. Então, assim, pode ser uma posição que talvez o 49ers não tenha um need tão absurdo como talvez OL, mas é um prospecto, sim, é o best available e é uma posição que pode ser melhorada no time, não é uma posição, assim, excepcional. Então, acho que o 49ers vai de Will Johnson aqui. Boa. Dallas, cara, pra mim é uma pick, nesse momento aqui, bem consistente aqui do Macmillan. Pegar para muitos aí o melhor wide da classe, quando a gente fala só sobre recebedor, né? O Dallas precisa, é uma need absurda, só tem o CeeDee Lamb lá, mas eu não vejo eles tomando outro caminho aqui. Eles precisam de running back também, né? Mas acho que tá cedo. Entre o Macmillan e o Hampton, eu fico com o Macmillan. Apesar do Macmillan não ser... eu tenho muitas dúvidas quanto ao Macmillan. É um tipo de wide receiver que eu não gosto. Macmillan de Arizona. Mas foi consistente aí nos dois anos. Porra, fez 10 TDs, 8 TDs, mais de 1.400 yards nas 2 temporadas. Acho que é um movimento que Dallas faria aqui. Miami na 13, Toninho. Então, cara, eu acho que Miami precisa de algumas posições assim pra tentar ser um time competitivo, né? Acho que Miami, 2 anos atrás, eu acho que com Tua, na temporada a gente falou, pô, Miami vem forte na divisão, né? Só que eles perdem algumas peças, outras peças não correspondem, se machucam. Caso do Bradley Chubb, o outro Ed fugiu, também se machucou. Ano passado eles trouxeram o Trey Robinson, que jogou bem. Eu vejo, cara, que eles precisam um pouco de ajuda na linha ofensiva. Eles perderam o Teron Armstead, que era um bom tackle, protegendo lá pro Tua. Então eu acho que nesse momento, por quem sobraram, eu acho que dependendo do talento, talvez caísse outras pessoas, eles poderiam pegar, né? Mas eu acho que vai ser um cara que vai ajudar bastante no sistema do McDaniels lá. McDaniels não. É McDaniels? McDaniels, isso. Eles vão... Eu vi do tackle que sobrou para ele disponível, o Kelvin Banks Jr. de Texas. Eu acho que ele faz sentido nessa linha de Miami, entendeu? E eu acho que ele vai dar bom jogando pro McDaniels aí. Colts na 14, fofo. O que você faz? Pra mim, essa é uma das mais fáceis também. O maior problema desse time do Colts, ou melhor, uma das maiores needs deles é a tight end. É um time que não tem um tight end consistente há muito tempo. É um cara que esse cara, com todo respeito ao Moelle Cox, mas não tem condição. Enfim. O Tyler Warren é um prospecto, assim, porra, tá sendo falado assustador. Ele cair salvo engano, essa é a 13, né? 14. Ele cair na 14 é, assim, impressionante. Vi muita gente falando sobre o Jets pegar ele no top 10. Vi gente falando sobre ele sair até antes do Jets. Então, assim, é um cara que o Colts pode capitalizar aí muito e é um cara que faz de tudo um pouco, vira uma arma ofensiva para um time do Colts que precisa de mais variedade nas suas armas ofensivas e, no final das contas, ele é um tight end que tem capacidade de bloquear, ele consegue entrar e, assim... Football player, ele lembra muito... Com todo respeito, de tight end que bloqueia, o Colts já tem vários. O problema é alguém que apareça para receber a bola. Qual é o nome do Saints? O Tyson Hill. Ele lembra muito, assim, você vê os snaps que ele teve no college, assim, jogando posição de QB, running back, aliando em diversas posições. Foi bem divertido vendo no college jogar. Atlanta na 15, cara... Atlanta é um time esquisito no momento, né? Mudando de QB, mantendo o Kirk Cousins no elenco, não tem o melhor grupo de wides do mundo. A defesa é muito inconsistente, apesar de ter um bom corner, um shutdown corner. Mas eles perderam o Jared, né? E eles precisam na minha opinião aqui, melhorar essa linha defensiva. Então eu vou com o Michael Williams de Georgia, o Edge. Foi 2 vezes segundo time da SEC, né? Então um cara que vem sendo consistente no college e chega para Atlanta numa das needs que a Atlanta precisa aqui, tá? Agora a gente vai dar uma acelerada nas picks, a gente vai falar bem menos, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Então, Arizona escolhe quem?
Tuninho? Então, cara, a Arizona precisa de muitos jogadores assim, acho que vai ser um time bem completo, mas uma das needs que eu vejo é uma ajuda na OL. E aqui, pra mim, sai o melhor interior de linha dessa classe, ao meu ver, que é o Tyler Booker, de Alabama. Tá? A gente sabe que Alabama sempre traz um cara muito físico, tudo mais, eu acho que ele vai cumprir bem a função para ela. Cincinnati, fofo, na 17. Cincinnati tem 1 milhão de problemas, mesmo esquema de basicamente Defesa, vários dos times. defesa é um problema. Mas assim, defensivamente falando, é um time extremamente problemático. Ameaça perder o Trey Hendrickson agora, a gente não sabe como vive essa novela. Então, eu acho que pra mim eles vão de Mike Green aqui, jogador de Marshall, jogou numa faculdade um pouco menor, teve uns problemas em questão de lei recentemente, por isso que ele ficou bateu um pouco o draft stock dele, mas ele é um cara muito bom, muito físico e assim, high motor. Seattle aqui, na minha opinião, pode fazer outro movimento, mas com Matthew Golden disponível, para muitos ele é o melhor wide dessa classe, teve um combine absurdo, só que ele só teve 1 ano, né? Tem isso também, Sim. e teve lesão também, enfim, mas eu acho que é uma boa escolha para Seattle aqui, que corrobora esse grupo de recebedores que tem o Indigba e tem o Cooper Kupp, que a gente não sabe o que vai acontecer, então acho que é uma boa pick para Seattle aqui na 18. Tampa Bay na 19, Tuninho. Cara, pra mim, um dos jogadores que eu mais gosto dessa classe, de Hack Campbell, eu acho que ele cai no time que mais encaixa pra ele. Eu acho que aprender do lado do Lavonte David, que tem um estilo parecido com o dele. Eu acho que ele é um cara que vem muito parecido com o Micah Parsons do draft. Né? O Micah Parsons hoje na NFL joga de edge, mas ele vem pro draft de inside linebacker, blita muito bem, como o Micah Parsons fazia também, tem snaps de edge também. Eu acho que ele é um canivete suíço assim, pra defesa. Muito do que o Lavonte David faz, eu acho que o Todd Bowles vai usar ele de uma forma incrível lá. Na 20 temos Denver. Enfim, Denver resolveu qual pra mim era o seu maior problema, que era tight end, assim no Ingram. Por mais que seja um cara, teve seus altos e baixos, não teve tantos altos no Giants, teve mais altos no Jaguars, mas ainda assim é um cara que é meio inconsistente. Mas teve bons momentos no Jaguars e assim, ele vai pro Broncos agora. Eu acho que o Broncos resolve pra mim o que era um dos maiores problemas, mas deixa um buraco muito grande. A posição de running back, perde o Javonte Williams, já não era uma posição exatamente boa. Recebedores pode acabar acontecendo também, mas com o Matthew Golden saindo logo de cara, a próxima, assim, o que eu entendo ser o próximo melhor jogador é o Emeka ou o Luther Burden, que eu acho que não vão acabar saindo agora. O Emeka não tem muita cara do Broncos, então eles devem ir pra mim de Omarion Hampton, um cara que tem subido muito recentemente. Ele ficou um pouco ofuscado pelo fato de que o Ashton Jane tem um talento inacreditável, mas é um cara muito bom. A gente conversou sobre ele quando a gente falou sobre running backs aqui, o cara high motor, e ele é o número 2 para todos nós, se eu não estou enganado, então enfim, não tem muito que ficar chovendo no molhado aqui. Aqui a gente tem Pittsburgh, que aqui Pittsburgh, cara, tem 2 opções aqui. Eu acredito que Pittsburgh vai fechar com Aaron Rodgers. Porque se não fechar com Aaron Rodgers, aí aqui é QB. Sim. Agora, qual QB? Dart, talvez. Mas eu tenho muita confiança de que o Pittsburgh vai fechar com Aaron Rodgers. Então, aqui é pegar, cara, o Derek Harmon, de Oregon. Cara, é um dos melhores DTs pressionando o QB dessa classe. E teve um combine absurdo, né? Correu 4,95, mostrou que é atlético. Então é um cara que pode fazer a diferença para essa linha defensiva aí de Pittsburgh. Lembrando que Pittsburgh também precisa de um running back aqui, né? Porque perdeu o Najee Harris, que foi pro... Najee Harris foi para onde? Chargers, isso aí. Então, mas saindo o Hampton na 20, eu acho que eles ficam com o Derek Harmon. Bom, 22 Chargers, time que vem ao Brasil. Cara, o Chargers perdeu recentemente, né, muita ajuda no ataque, né? Eles perdem o Mike Williams, que eles trazem de volta, mas não é mais o wide que jogou lá. O Keenan Allen, que é um cara que faz muita falta, né? Ano passado eles draftaram o Led McCollum e fez um bom ano, tem tido um bom jogo. Eles já draftaram 3 vezes, né? Eles vêm draftando pro ataque, teoricamente nesse draft seria a terceira, né? Que eu vou fazer agora, mas eles pegaram o Quentin Johnston, que não jogou muito bem, né? Ainda, mas é um cara... Led McCollum jogando por dentro, eu acho que pra fechar a trinca, pra ajudar o Julius Herbert lá, é um bom tight end. E cara, eu acho que esse moleque de Michigan vem muito bem, que é o Colson Loveland. Cara, eu acho que ele tem talento pra ter no primeiro round, ele é um baita cara atlético, eu acho que ele tá um degrau abaixo do Tyler Warren. Agora eu acho que tá na hora de te dar mais armas, mas eu acho que ele é um cara muito sólido e que vai fazer um bom trabalho na NFL. Boa. 23 Packers.
O Packers, enfim, o Packers é um time jovem, é um time que se reconstruiu muito bem, tá se achando novamente. Enfim, falando sobre Packers, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a secundária. Toda a situação do Jair Alexander tá um pouco esquisita, a questão contratual, se ele vai parar de jogar, se ele vai trocar de time, tá tudo Eu acho que meio ele confuso. fica, eu acho que também acho que ele mantém. fica. Assim, Principalmente porque gente saíram os entende- dois outros, né? Então, A gente entende que fica, mas perde o Stokes, perde o Valentine, assim como o Tulinho falou. Então é uma posição que tem essa necessidade e a gente já tinha conversado sobre ele. Semana passada a gente falou sobre ele, por que não falar de novo do Jahdae Barron? É um cara que pra mim tem first round grade, é um cara que, assim, está disponível na 23, não é? 23? Isso. 23. Está disponível na 23, é um estilo tremendo, eu acho que ele é um cara pra sair top 18, top 20 nesse draft, então assim, ele disponível na 23 é uma ótima escolha, é um cara que combina com o estilo do Packers, é um cara que não tem medo de ser físico e é bom em cobertura, assim, me lembra até um pouco o próprio Jair Alexander jogando, então assim, é um pouco a cara do Packers demais, essa escolha pra não fazer. 24, Minnesota. Cara, aqui em Minnesota eu vejo um time bem pronto, né, pra jogar. Do lado do ataque tá bem fechado, não vejo nenhuma posição com uma necessidade. Do lado da defesa a gente tem uma boa linha defensiva, e eu acho que a gente precisa falar da secundária, né? A gente tem o melhor safety disponível aqui, o Malak Stark, safety de Georgia. O Harrison Smith tá velho já, e eles perderam o Byron, que foi pro Colts, então é uma escolha, na minha opinião, aqui bem tranquila para Minnesota pegar esse safety de Georgia para cobrir o buraco aí na secundária. Bom, Houston Texans, Tuninho na 25. cara, o Texas já tem... Largou a OL, né? Abriu mão da OL. Literalmente ele abriu mão da OL, trocou o melhor jogador deles, o Lauren Tanzel, né? Se o melhor jogador era o do time, assim. Baita tempo. Forçou pra Vamos cacete. entrar nessa discussão. Forçou pra cacete. Deu moral pro gordinho. Vai, segue. Enfim, Segue. mas tudo bem. Se entrar só amanhã. Aí, e os outros jogadores da linha jogaram muito mal no passado, né? O Chuck Mason teve um ano péssimo, o Kenyon Green, que foi pro Eagles, teve um ano péssimo. O center, eu esqueci o nome dele, mas também não teve um ano agradável. E eu acho que eles vão fortalecer o interior da linha deles. Por isso que nessa pick eu peguei o Grace Bell, que pra mim é o melhor interior da linha que sobrou, né? Pra jogar de center, pra jogar de guard. Pra mim, ele é um prospecto que chega para ser um guard sólido na NFL. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho e vai ajudar a ser ofensivo do Texans aí. Boa. 26, a gente tem o Rams. E aí, Fofo? O Rams é um time que teve bons e maus momentos na temporada passada, assim, consegue chegar aos playoffs, ganha a NFC West, um ano um pouco abaixo de todo mundo da NFC West, eu diria. É um time que mantém o Stafford, bate o pé, fala o Stafford fica, ou seja, todos os rumores de que o Stafford ia sair foram negados, né? A gente tem mais um ano de Stafford no Rams. Por mais que seja um pouco tentador, talvez, trazer esse dart aqui agora, ver o Rams apostar no QB, não é muito a cara da diretoria atual do Rams, é um time super toma poucos riscos, é um time que gosta de conservar isso, exatamente, conservador. Então eu acho que eles vão para uma posição que eles precisam melhorar, eles perdem o Jonah Jackson essa temporada pro Bears, então eles vão de Connerly aqui, o Josh Connerly de Oregon, Josh Connerly Jr., inclusive, eu acho, de Oregon, que é um cara muito sólido, é um cara que na NFL, eu acredito que tem a possibilidade de jogar tanto de guard quanto de tackle, aí vai ficar um pouco a par do time do Rams. Eu imagino que ele vem como tackle, mas assim, a gente já viu 1 milhão de vezes os caras serem batidos para dentro na NFL, então enfim, acho que é muito questão de escolha e assim, vem pra suprir o buraco do Jonah Jackson aí. Eu também não me assustaria que o Rams continuando investindo na defesa, uma defesa também muito jovem, imagina essa defesa toda crescer junto assim, então mas de fato a linha ofensiva pode ser um bom adendo aí pro Rams. Aqui a gente tem o Baltimore, né, 27. E cara, o Baltimore pegou o DeAndre Hopkins nessa intertemporada porque precisava de recebedor, né? A gente tem o Bateman, a gente tem o Flowers, mas precisava de um cara ali que fosse confiável. A gente tem um bom tight end, eu sei que rolou tudo aquilo com o Andrews. 2 bons tight ends até. Ele é um bom tight end, ainda tem o Isaiah, esqueci o nome dele, do outro tight end, do Ravens. O Likely. Isaiah Likely. Que é um bom tight end também, running back obviamente eles têm. Então aqui eu fico com o James Pearson Jr., Edge de Tennessee, né? É o cara que liderou a liga em tackles for loss e impressões nas últimas 2 temporadas. Então o Ravens precisa de um cara para dar pressão, porque vai jogar contra Mahomes, vai jogar contra Allen, vai jogar contra Burrow, precisa pressionar o QB.
né? Então aqui na 28, Detroit. Então, Detroit pra mim é um time completíssimo. Acho que se não tem as lesões do ano passado, talvez fosse um dos times para tá no Super Bowl. Um time talvez para ser campeão. Perderam 12 jogadores na defesa no ano passado. E mesmo assim ainda conseguiram ser competitivos. Eu acho que é um time encaixado, entendeu? Eles perderam um corner, saiu, adquiriram outro na free agency. Acho que o time tá bem encaixado. Eu acho que só para aumentar um pouco a produção do time e ajudar o Aiden Hudson na pressão. Eu acho que falta um outro pass rush do outro lado, vai facilitar o time, vai conseguir pressionar. Quando o jogo corrido do Lions é muito bom. Óbvio que tem que ver como os jogadores vão voltar de lesão, né? O McNeil, o DT, pra mim, fantástico, que eles já assinaram esse ano, se machuca, não sabe como o cara volta depois de lesão. Mas aqui eu boto o Sherman Stewart, se não me engano, Texas A&M. Ele é um baita jogador, cara, um baita talento atlético, cara. Eu acho que é um cara que chega no Lions pra acrescentar muito nessa linha defensiva. E eu acho que o Lions, com todo mundo saudável, vai dar bastante trabalho no que vem. Washington, 29. O Washington vem assustando, acha seu QB no Jayden Daniels e assim, acho que, pô, em questão de valor a gente não tem como não falar. O Emeka Egbuka cair tanto, foi até um pouco surpreendente para mim. Enfim, não tem muito o que falar, acho que é um time que está reconstruindo todo o seu plantel de recebedores, já tem o Terry McLaurin, traz o Deebo Samuel, e aí eu acho que para mim fecha essa trinca com o Emeka Egbuka, fecha o que vai ser provavelmente um ótimo grupo de 3 aí para a temporada de wides. É um time muito capaz, ainda tem o Noah Brown como quarto wide, então assim, ajudam o Jayden Daniels e assim, se reforçam ainda mais com uma posição que a gente já tinha falado que era um problema no passado, mesmo com a boa temporada do Amy Brown. Vários times aqui antes podem pegar o Emeka, né? Basicamente Sim. Isso aqui é o que a gente tá fazendo aqui, enfim, a gente entende que é a melhor situação, mas ele pode sair bem antes, até porque ele é muito consistente. Cara, na 30 a gente tem o Bills e eu vou com o Nick Emanwari, safety de South Carolina, um cara que é true athlete, é um cara que, teve nota 10 quanto ao atleticismo, correu 4,38. E, assim, de novo, o Bills poderia investir na linha defensiva para pressionar o QB, porque joga na AFC, precisa pressionar Mahomes, precisa pressionar Burrow e companhia, mas eu vejo que a secundária do Buffalo não é tão boa quanto já foi em outros tempos. E, cara, ele é um cara que me lembra um pouquinho o Cooper DeJean, né? Como essa questão de ser atleta, de poder jogar em todas as posições. Então é uma boa escolha aqui pro Buffalo. Kansas City Chiefs na 31. Cara, o Chiefs pra mim ele precisa de ajuda nas trincheiras, seja como for. Eu acho que eles estão precisando mandar bastante blitz para gerar pressão, né? Eu acho que quando você consegue pressionar só com 4 jogadores, facilita muito uma defesa da NFL para você. Na OL, eles perderam o Joe Thuney, um All-Pro, vai fazer muita falta no time, né? E precisam de teco. Só que eu acho que já são diversos tecos. Eu não sei se tem um valor aqui que eles veem como, que eu vejo como um cara para ser pego nesse momento, entendeu? Talvez com certeza no draft eles vão apostar em outros momentos em tecos e tal. E acaba que no Chiefs tudo acaba dando certo lá, cara. Eu acho que eles sempre conquistam o que eles querem. Então, para mim aqui eles vão de DT, vão aumentar a força deles de pass rush, mas não é um cara que é tão absurdo no pass rush, mas ele vai ter muita dobra, ele vai precisar de ajuda para bloquear ele, facilitando muito para os caras do outro lado, que é o Kenneth Grant, que é o novo tackle lá de Michigan, é um excelente jogador, é um dos grandes DTs da classe. Eu acho que essa classe de DT talvez seja o melhor draft da história de DT, assim, tem muitos DTs muito bons, que a gente já viu, eu acho que vai ser uns 4 no primeiro round, então é bom para se ver, eu acho que o Chiefs faria esse movimento. E na 32, Eagles. O Eagles perde o Milton Williams, perde o Josh Sweat, perde outras armas na defesa e assim, a gente sempre fala sobre reach, de buscar esse DB, só que pra mim a maior need deles é safety e eu acho que ainda tem bons safeties disponíveis que a gente não comentou sobre, falta Mukuba, falta Watts, então assim, eu acho que eles poderiam ir por safety no segundo round e acho que eles vão prezar por trazer um cara que pra mim talvez seja o segundo melhor DT, não o quarto, como ele está saindo aqui, que é o Walter Nolan, é um cara monstruoso, é um cara fisicamente extremamente dominante no Senior Bowl, a galera falou como ele foi extremamente dominante no Senior Bowl, estava ganhando raps de 2 contra 1, de como bloco, ele é um cara muito físico, é um cara muito agressivo, muito violento e assim, vai dominar esse interior de linha. E assim, é mais um monstro, né? Porque eu já tava pouco de monstro lá no Eagles, eles botam mais um. Imagino que assim, ele não tenha tantos snaps como esse cara, esse nose de ofício, mas imagino que a gente veja bastante ele de 3-tech, talvez ali, rodando até com o próprio Jalen Carter, ou assim, ou como a defesa do Eagles preferir.
Pode ser. Então fica aí o nosso mock. Obviamente a gente errou muita coisa. Naturalmente. Se a gente acertou alguma coisa, vai ser um milagre. E vamos para as nossas picks, que a gente já perdeu muito tempo no mock. Vamos rápido aqui. Já falei para vocês, minha pick é do College Basketball. Duke para vencer Houston e ir para a final. A gente tem o Final Four agora. Duke para mim é favorito ao título. Houston é o mais underdog desses 4. Me surpreendeu, inclusive, em chegar até esse momento. Do outro lado, a gente tem Flórida contra Auburn, um jogaço que eu quero ficar de fora, eu quero só assistir, porque tem tudo para ser um jogaço. Mas eu não vejo Duke não indo para a final aqui. Uma odd 1,42 para Duke avançar, para mim, é algo que tem valor. E é o que eu imagino o Cooper Flagg tá jogando muita bola. E tá fazendo o time em volta dele jogar bola também. Bom, no futebol, Tuninho... Então, cara, eu vou mais uma vez no Brasileirão, acertei a rodada passada. O que acontece, cara? O Botafogo faz um jogo na primeira rodada incrível contra o Palmeiras. Tipo, perdeu muito gol, mano. Perdeu muito gol, talvez seja o melhor jogo da primeira rodada, assim, os dois times mostrando que tem um futebol brilhante, num gramado sintético. Joga fora na Libertadores contra a Universidade de Chile, faz um jogo bem abaixo, tá? Do esperado, bem abaixo, tá? Do esperado. Mas eu acho que volta pro Rio de Janeiro, com força total, jogando em casa, voltando pro sintético, e contra o Juventude, que é um time que, quando você pensa em título no Campeonato Brasileiro, você não pode pensar em não vencer do Juventude em casa. Eu sei que o Juventude, por anos aí, tem sempre uma pedra no sapato dos grandes, vence em casa e tira pontos dos outros adversários. Só que o Botafogo, eu acho que nessa fase, o treinador novo, eu acredito que eles vão vir mordidos dessa derrota na Libertadores e vão vencer do Juventude em casa. É ótimo para o Botafogo vencer esse jogo, tá 1,53, eu acho que tem valor. Mesmo sendo um jogo perigoso, eu acho que o Botafogo leva essa. Para fechar, Fufo, qual a sua bet? Futebol internacional? Futebol internacional, vamos falar sobre o Liverpool, um time que tá dominando a Premier League, por mais que não tenha tido tanto sucesso internacionalmente falando esse ano. É um time que tá dominando a Premier League, joga contra o Fulham. Ambos os times são times que fazem muitos gols. Até pensei em trazer uma odd sobre isso, mas achei outra odd mais interessante. A gente tem Liverpool empate, né? Essa odd aí deve estar 1,23, essa dupla chance. E a gente combina com o jogo também, a gente tem PSG e Angers. PSG, como sempre, dominando o francesão, e o Angers é um dos piores times da primeira divisão da França, está numa sequência de 5 derrotas consecutivas. Então, combinando aí o Moneyline PSG com a dupla chance do Liverpool, você vai ter uma odd de mais ou menos 1,4, que assim, é uma odd muito certa, né? A gente está falando de dois grandes vencerem dois times. Vencer não, né? O Liverpool é dupla chance. O Liverpool tem 30 jogos nessa temporada. E só perdeu uma vez. E o PSG está invicto a 27 jogos. Então, a gente trabalha sempre nessa segurança. Obviamente, nada é 100% seguro, mas a gente procura um melhor valor dentro do que a gente espera que não dê head, né? Então é isso, galera. Mais um programa tá entregue. Vamos para cima. Espero que sejam 3 gols essa semana. Vamos buscar. Bora.